O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos terminando a nossa 8ª de Páscoa e o Evangelho de hoje é como que um resumo das aparições de Nosso Senhor, de algumas aparições de Nosso Senhor. E nós podemos aqui perceber, meus santos, o quanto a ressurreição foi algo real, histórico, apesar da resistência dos apóstolos, isto é, foi algo tão real contra o qual eles não puderam se colocar, isto é, a atitude dos apóstolos não foi uma atitude de pessoas crédulas, que acreditam facilmente, que querem até mesmo acreditar. Não, muito pelo contrário. Existia como que uma resistência. Os dados, as manifestações de Nosso Senhor vinham, Nosso Senhor se manifestava, se apresentava vivo, se deixava tocar até, e os apóstolos resistindo. Então aqui é um outro motivo de credibilidade. Isto é, esses homens não eram homens que acreditavam em qualquer coisa. Se eles acreditaram em Jesus ressuscitado e por aquela verdade deram a vida, é porque aquilo de fato aconteceu. De fato, Jesus ressuscitou. Está lá o sepulcro vazio. Mas não apenas, porque o sepulcro vazio poderia ser motivo de interpretação de que o corpo tinha sido roubado, como os fariseus e os saduceus queriam que isso acreditassem. Mas não apenas o sepulcro estava vazio, mas eles se encontraram com Jesus ressuscitado, que se deixou tocar, que mostrou o seu lado e as chagas, que deixou ser tocado, que comeu diante deles. Nós ouvimos em alguns relatos durante esta semana que Nosso Senhor, por exemplo, lá quando apareceu diante dos discípulos de Emaús, que Jesus, ele comeu diante deles. Perguntou se tinham alguma coisa para comer. Eles apresentaram e diz, Lucas capítulo 24, versículo 41. Tendes alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles, para que não restasse dúvida. Pois bem, então, nós vemos este aspecto desta realidade do corpo do ressuscitado. Aquele que foi crucificado
flagelado, sepultado, ressuscitou. E ele mostra o seu corpo real, tangível, que pode ser tocado. Ele come diante deles para mostrar que ele não é um fantasma, mas ao mesmo tempo é um corpo diferente. O corpo ressuscitado, ele é o corpo de Jesus, mas é um corpo glorificado. Diz aqui, nós ouvimos no evangelho de hoje, que Jesus apareceu, Marcos capítulo 16, versículo 12. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência. Está aqui se referindo aos discípulos de Emaús, quando Jesus estava caminhando com eles. Eles conheciam Jesus, mas não reconheceram Jesus de imediato. Só quando Jesus partiu o pão, os seus olhos se abriram. A mesma coisa aconteceu com Maria Madalena. Ela viu Jesus, ela conversou com Jesus, mas não reconheceu Jesus. Mas quando Jesus disse, Maria, ela reconheceu, Rabuni, mestre. O que é que isso ensina a cada um de nós, meus santos? Que o encontro com Jesus Cristo agora se dá na ordem da graça. Eu me encontro com uma pessoa, porque eu vejo o seu rosto, eu percebo a sua presença. Com Jesus agora, o encontro se dá de uma maneira diferente. Maria se encontra com Jesus quando ouve pronunciar o seu nome. Os discípulos de Emaús reconhecem Jesus no partir do pão. Nós reconhecemos Jesus na ordem da graça, na oração. Por isso, meus santos, que é tão importante neste tempo da Páscoa, nós reavivarmos esta verdade dentro de nós, que precisamos crescer na graça de Deus. Porque senão, embora você tenha, digamos, um encontro humano, não acontece uma verdadeira comunhão. Por exemplo, você pode repetir as fórmulas da oração, dizer palavras orantes, mas se não houver uma disposição interior, um desejo verdadeiro de encontro com o Senhor, aquilo não será uma oração de fato. Você pode vir à missa. Infelizmente acontece, e não é raro, pessoas que vêm à missa, que ouvem a palavra, mas como não há uma disposição interior, uma atitude verdadeiramente orante, não há um encontro com Cristo. Elas estavam ali, tinham tudo para com Cristo se encontrar, mas há empecilhos, sejam empecilhos existenciais, isto é, má vontade, pouca disponibilidade de se encontrar com o nosso Senhor, sejam pecados. Você está amarrado, agarrado a pecados, isso impede um verdadeiro encontro com o nosso Senhor. Então peça, hoje, mas frequentemente, Senhor, retira da minha vida todo empecilho para um verdadeiro encontro contigo. Eu quero te reconhecer, Senhor. Eu quero crescer na comunhão contigo. Eu quero ouvir a tua palavra e que ela produza fruto na minha alma. Eu quero me confessar e de verdade receber todos os frutos que o sacramento da confissão quer realizar na minha alma. O perdão dos pecados, mas o ódio, o desapego, a ojeriza, inclusive aos pecados veniais.
uma docilidade à tua vontade. Eu quero te receber na Eucaristia, mas não apenas receber o sacramento, mas fazer comunhão. Por quê? Porque é possível você se encontrar com o ressuscitado e não reconhecê-lo. Que sim, todas as vezes que nós participamos da missa, nós nos encontramos com o ressuscitado. Mas existe comunhão? Existe verdadeiro encontro? Você reconhece Jesus de fato no partir do pão? Ou é apenas um encontro casual, qualquer, corriqueiro, banal? Existe infelizmente, esta possibilidade. Então predisponha o seu coração. Você vai fazer a sua oração do dia, você se coloca na presença de Deus e você pede a Jesus que esta oração seja fecunda, que eu me encontre contigo, que haja, Senhor, um toque da tua graça na minha alma. E você faz a sua oração. Mas percebe que não é alguém que simplesmente no automático começou a rezar, a ler algumas orações como se lê uma receita de bolo. Mas é alguém que de verdade quis se encontrar com o nosso Senhor. Você foi à missa e você já antes mesmo de a igreja chegar, você pediu, Jesus, que a tua palavra, ela me fira, ela retire da minha vida aquilo que não é do teu agrado. A palavra fere, mas ela cura a ferida. Que eu não seja indiferente de modo que eu saio da igreja e eu nem me lembro mais o que foi que a palavra de Deus disse, em que consistiu a palavra proclamada. E que eu receba Jesus, eu te receba na Eucaristia, como se recebe aquilo que de fato é o próprio Deus, o meu Salvador, o meu amigo. Não é apenas uma coisa que você recebe quando entra na fila da comunhão. O encontro com Cristo se dá agora na ordem da graça. Aí é claro, isso acontecendo constantemente, vai vencendo as resistências na sua alma e vai santificando a sua vida. Por quê? Porque existe um verdadeiro encontro com Cristo. Peça a Jesus para pronunciar o seu nome, como ele chamou Maria. O que isso significa? É um toque da graça de Deus na sua alma, que Deus lhe fale de uma maneira diferente. Quem aqui não já experimentou? Acredito que se não todos, muitos, e espero que a maioria, já tenha experimentado toques da graça de Deus, momentos especiais em que Deus lhe falou ao coração, em que Deus lhe abriu os olhos, em que você viu com clareza, ouviu de uma maneira nova, aquilo que você já havia ouvido outras vezes. É aquele toque da graça que move por dentro, que tira você dessa tibieza, dessa indiferença, dessa frieza, dessa resistência em dar mais um passo, dessa tendência em dizer, tá bom, até aqui eu já me converti suficientemente. Então esses encontros com Cristo, esses encontros reais, eles movem o nosso coração. E quando aqui nós vemos nesses relatos, nesses vários relatos, né? Ontem mesmo, ontem nós ouvimos assim, no Evangelho de João, no capítulo 21, no versículo 12, nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Isto é, percebe que eles sabiam que era Jesus, mas o seu corpo era diferente.
não era exatamente como eles haviam experimentado antes. É um encontro que aconteceu porque Cristo quis se revelar. Ele quis ser encontrado. Jesus quer ser encontrado por nós. Jesus não quer, meus irmãos, que nós sejamos cristãos católicos sem amizade verdadeira com Ele. Jesus quer que nós o amemos e o amemos muito. Jesus quer que nós sejamos amigos dele e grandes amigos dele. Jesus quer estar vivo no nosso coração como uma chama que crepita. Jesus quer que nós, por Ele, nos sacrifiquemos, sim, mas com grande alegria, porque por grande amor. Porque o amamos e o amamos muito, estamos dispostos a renunciar qualquer coisa. Não que sejamos cristãos católicos, que quando nos sacrificamos, quando renunciamos algo, renunciamos com pesar, com tristeza. Que pena que eu não posso pecar. Que tristeza que eu não posso fazer isso e aquilo porque é pecado. Como seria bom que Deus não me pedisse isso e aquilo. Mas quando nós amamos muito nosso Senhor, quando nós nos encontramos com Ele, fazer algo por Ele, renunciar a algo por Ele, é uma grande alegria. Mas isso só acontece quando há um encontro real, verdadeiro de Cristo com a sua alma. Então não permita, não queira, não deixe que a sua alma se esqueça de nosso Senhor. Renove esse encontro a cada dia. Esse encontro que acontece no âmbito, no nível da graça, da oração, da escuta ou leitura orante da palavra de Deus, na recepção devota dos sacramentos, na devoção aos santos. Tudo isso é um caminho de encontro na graça com Cristo e Cristo ressuscitado. Mas nós também observamos, meus santos, neste evangelho de hoje, o que nós observamos em todos os outros evangelhos desta oitava, é que sempre que havia um encontro com Jesus ressuscitado, um encontro verdadeiro com Cristo, qual era a consequência? A missão. Sempre que eles se encontravam com Cristo, eles saíam para anunciar. Diz aqui o evangelho de hoje, que Jesus, depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia, apareceu a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios, e ela foi anunciar isso aos seus seguidores. Depois, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto estavam comendo, e disse a eles: ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. A missionariedade é uma consequência de quem se encontrou com o nosso Senhor. Se você se encontrou com Cristo vivo, com Cristo ressuscitado, se você sabe que Ele é o seu Salvador e o Salvador do mundo inteiro, se você sabe que não há um outro nome no qual nós possamos encontrar a salvação, se você sabe que não existe um outro no qual haja verdadeiro sentido para a nossa vida aqui e na outra, você não fica calado. Você não guarda esse tesouro para si apenas, mas você anuncia. Você quer que outras pessoas o conheçam também. É próprio de quem ama a Cristo querer que Cristo seja amado e muito amado por outros. Como é que está o seu coração? Existe essa missionariedade, esse desejo de que outras pessoas conheçam Cristo, e você tem feito algo nesse sentido?
cada um segundo as suas capacidades. Mas você tem sido missionário ou você tem vivido a sua fé apenas eu e Deus, Deus e eu? Olha, eu não sei se está havendo aí um verdadeiro encontro. Na primeira leitura de hoje, e se vocês olharem nas primeiras leituras de toda esta oitava, o problema é os apóstolos que querem pregar e que estão sendo perseguidos e maltratados por causa disso, mas eles não se calam. Eles vão passar por dificuldades porque vão pregar Cristo? Vão, mas eles vão pregar Cristo. No Evangelho, na primeira leitura de hoje, é um desenvolvimento ainda da cura daquele paralítico à porta do templo. Diz então que os fariseus e os mestres da lei prendem os apóstolos e dizem aqui que eles não devem, versículo Atos, capítulo 4, versículo 18. Chamaram de novo Pedro e João e ordenaram-lhes que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro responde: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Quanto a nós, não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Nós vamos pregar. Nós vamos continuar anunciando. Peça, meu santinho. Mas peça primeiramente um encontro com o nosso Senhor. Quando esse encontro acontecer, haverá uma necessidade de pregar Jesus. Pregar Jesus entre os seus amigos, falar de Jesus, falar da igreja de Jesus, falar da necessidade de amar Jesus, falar da necessidade de obedecer aos mandamentos de Jesus, com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas de trabalho, para os seus filhos, para os seus pais. A língua vai coçar. Você vai sentir aquele fogo. Agora peça prudência, peça sabedoria, para você saber como fazer. Mas haverá uma necessidade de ser apostólico, de ganhar almas, de trazer pessoas para a igreja, de encaminhar pessoas para Deus, de querer que as pessoas voltem aos sacramentos, de não ter vergonha de chegar e perguntar, com a carinha bem bonita, mas dura: fulano, você se confessou para a Páscoa? Olha, a Páscoa vai até Pentecostes, você precisa se confessar. Ou aquele seu amigo, aquela sua amiga que você sabe que está fazendo algo errado, que você tem visto atitudes erradas, inadequadas para um cristão, para uma cristã, para um católico, para uma católica, e você com jeito, você vai advertir aquela pessoa e tentar reorientá-la para Deus. Que você vai tentar: fulano, deixe às terças-feiras, às quintas-feiras, rezar o texto na sua casa. Eu faço parte de um grupo, nós rezamos pelas casas. Tudo isso é um caminho, é uma tática, é um meio para ganhar as pessoas para Cristo, porque você quer que Cristo seja amado e muito amado por muitos. Você não quer amá-lo apenas sozinho. Você quer amá-lo muito e que muitos o amem muito também. Isso faz parte de quem se encontrou com o nosso Senhor. Que hoje então, meus santos, nessa Santa Missa, peçamos a Jesus que pronuncie o nosso nome, como pronunciou o nome de Maria. Peçamos a Jesus que abra os nossos olhos ao partir o pão. Peçamos a Jesus que reacenda a chama do seu amor nos nossos corações, para que as nossas almas sejam verdadeiramente apostólicas, missionárias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.